Amém. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor. Amém. É bom demais estar com vocês aqui, compartilhando. Eu vou imitar o John aqui, que gente boa a gente imita, né? E o John é essa inspiração, vou imitar ele hoje. Que bom você estar aqui essa manhã, para a gente conversar um pouco mais sobre o Evangelho, a gente conversar um pouco mais dessa transformação desse Jesus que a gente acabou de cantar, esse Jesus que mudou o meu viver. Mas como assim? Como alguém tem tanto poder para mudar um viver de alguém? Isso é muito engraçado, né? Essa manhã a gente vai refletir sobre o tema de Jesus ser o nosso treinador, como no tema e na linha essa manhã, redefinindo a nossa realidade. Redefinindo a nossa realidade. A nossa geração, eu gosto muito de usar essa expressão, né? Porque é a geração que a gente vive. Tem um vício que tem se formando há algum tempo de pessoas que começam a ler muito aqueles livros de autoajuda. Você já deve conhecer alguém que leu, às vezes você mesmo foi um cara que comprou um livro de autoajuda. Isso cresce, Pedro, isso cresce cada vez mais. Quantos livros assim bombaram, explodiram, foram campeões de vendas, como 10 passos para você se tornar um milionário, 7 coisas que você deve fazer para ter uma vida próspera, 100 motivos que você deve levantar da sua cama para ser o cara, é aquela coisa toda. E o que acontece com a gente? A gente pode criticar o outro que compra, mas você passa na banca e fala, 7 passos para eu ficar mais rico. Aí você cutuca, não compra porque você está com um amigo do trabalho, né? Aí dá uma olhadinha e sai. Vai na internet e pesquisa quanto que está, porque eu tenho um pessoal aí que eu já sei, que vai para a internet para comprar mais barato. Então vai na internet, coloca lá, livro tal, tantos passos para negociar aquela coisa, e às vezes pede, e chega na sua casa e você lê. Então hoje a gente vê muita gente que tem muita história para contar de um livro que eu li. Porque as pessoas buscam melhorias, as pessoas buscam coisas que os façam melhores e maiores. O grande erro de muitas pessoas é achar que a igreja é o lugar disso. E se você veio nessa manhã achando que esse Jesus vai te fazer mais rico, que Jesus vai te fazer mais pop, que Jesus está aqui para te fazer melhor, no sentido de melhoria própria, para o crescimento só seu, você veio no lugar errado. Porque o Evangelho ele traça um objetivo seguinte: vem para mim, deixa eu te transformar, mas não tem nada a ver com você, o próximo é mais importante, a missão é mais importante, e não tem dessa não, amigão. E a gente refletindo ontem no Full Stop, a gente conversou um pouco de orgulho, e eu achei muito válido a gente conversar essa manhã também. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí e deixe aberta em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, deixa só aberto aí, nessa carta de Paulo ao povo de Corinto. E ontem a gente estava conversando disso, de histórias de pessoas que pelo orgulho e pelo ego acabaram se dando mal. A gente vai ver na Bíblia Saul, um cara que Deus falou o seguinte: ele não foi um cara como Davi, ungido pelo Senhor, mas Deus estava com Saul. Mas foi um cara que com o poder e querer ter as coisas em suas mãos, o poder cresceu, e os seus sonhos cresceu, e o ser maior que Deus cresceu na vida dele. E esse é o grande perigo das nossas vidas. A gente acha que não, mas todos nós somos orgulhosos. Não vem com essa que você é humilde. Todos nós temos orgulhos. Uns com o nível lá em cima, e outros com os níveis que já estão descendo a escadinha, por acreditar, e a gente vai conversar sobre isso, num Jesus que transforma. Mas se é para pensar no outro,
Se tem para mim e tem para o outro, beleza. Mas se tem aquilo ali, o outro não tem, e eu tenho o privilégio, se tem a minha oportunidade, eu sei que o outro está precisando mais, mas eu também preciso. Se eu falo tanto de humildade, e às vezes o poder está em minhas mãos, e ao invés de eu dar uma outra face, quando alguém vem contra mim, com insultos, com críticas, e eu tenho poder, eu sou um pouco maior, e eu tenho que responder de imediato, eu tenho que mostrar que, peraí, eu estou aqui, peraí, eu sou o chefe, peraí, eu sou o cara, e eu não me abaixo, e eu não paro. Você é um orgulhoso. Você é um orgulhoso. E a gente vê Saul caindo, a gente vê Davi, um escolhido por Deus, um homem escolhido por Deus e preparado por Deus, tendo a oportunidade de destruir Saul e de pegar o seu trono que ele já sabia que ia ser seu, mas por entender a humildade em Cristo, em Deus, a humildade em Deus, no reconhecimento que Deus faz, no reconhecimento que Deus faz na hora que Ele quer, e que nós não somos nada por nós mesmos, que nós não fazemos nada por nós mesmos, que nós não temos poder de nada por nós mesmos, é o que a gente crê na Bíblia. Davi esperou, e viu Saul no seu orgulho inchado, inflamado, no seu ego inflamado, cair, sozinho, para depois assumir o seu lugar. E a gente vê Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, já nos preparando e nos exortando acerca desse orgulho, acerca desse ego, num tempo que eles estavam passando lá em Corinto, onde uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Cefas, não, sabe aquela coisa que acontece hoje? Não, eu sou Haddad, não, eu sou João Dória, não, mas isso aqui não, essa mistura que sempre tem, essa divergência que sempre tem, que sempre existe, naquela época também, as pessoas se orgulhavam, viam vantagens a respeito delas mesmas, acerca de coisas que não tinha nada a ver com isso. E Paulo vem dar uma palavra. Olha para você ver, ao vivo é assim, né? Caiu o microfone. E Paulo vem dar uma palavra acerca disso. Capítulo 3, versículo 21. Vai dizer o seguinte, a minha versão está um pouco diferente. A Almeida, revisada. Diz assim, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu estava dizendo o seguinte, não é para vocês verem nada além, a gente não é divindade nenhuma. Vocês têm que olhar para nós e nos enxergar como ministros do Evangelho, dispenseiros da palavra da salvação. E ao olhar para as nossas vidas, reconheço a fidelidade nossa a um Deus, onde a glória não é nossa, onde o povo não é meu, onde o rebanho não é, nada é meu, é dele. Então quando olhar para mim, não veja o poder em mim, mas veja o poder da palavra. Ao encontrar um pastor, um ministro do Evangelho, não enxergue nele alguém que é grande, que é poderoso, não. Mas enxergue através dele a fidelidade a um Deus da salvação, um Deus da palavra. Ele continua dizendo no verso 3, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo,
até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se esnobeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te fez sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tivera recebido? Esse texto vem explicar o seguinte: ei, baixa a bola. Eu quero apresentar para vocês o seguinte: em Deus o nosso orgulho é transformado. Em Deus não existe vanglória. E ele diz isso no início: portanto, ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Não é sobre nós. Não é sobre Apolo. Não é sobre o Reinaldo. Não é sobre o John. É sobre uma palavra muito além disso. É por isso que o Evangelho nos blinda de termos que forçar, fazer coisas, tentar aparecer de alguma forma para impressionar líderes. Não tem nada a ver com o Evangelho. José, é por isso que o Evangelho nos blinda ao enxergar, mesmo com meus dons, mesmo com os meus talentos, que eu não preciso aparecer sempre. É como um teatro, nem sempre o melhor ator pega o papel principal. Num tempo, na minha vida, até parece que eu sou velho assim, né? Mas, quando eu era mais novo, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. E aí eu já liderava a galerinha lá, e eu achava que eu era bom, sabe? Eu achava que eu era o líder, era o predador, sabe? Sabe aqueles líderes que a gente não suporta? Eu era um deles. E luto para não ser, né? Se eu sou assim, vocês me perdoem, me dão essa dica e feedback depois. Mas eu era aquele líder um pouco autoritário, um pouco mandão. E a minha palavra era a palavra, sabe? E chegou um casal para nos ajudar. A gente éramos só adolescentes. Eu liderava uma galerinha de 15, a gente se transformou em 60, e depois eu estava crescendo mais. E a gente queria fazer um acampamento, mas que mãe e que pai ia liberar um acampamento comigo com 15 anos? Não dava. E aí veio um casal, esse casal veio para somar. Mas o predador achou que estava perdendo espaço. Peraí, opa, está chegando, mas ao meu espaço. Não cutuca esse lugar, não. E eu era um moleque, achando que era alguém, achando que estava com a palavra e com aquela coisa toda. E o que aconteceu? Nesses 3 anos de caminhada com ele, só deu errado. Eu disputando. E eu tendo o poder com a galera me acompanhava, a galera me seguia. Se o líder falava A, eu sabia que se eu falasse B, eles iam. E muitas vezes eu falou A, espera aí, vamos pro B. E a galera... E eu acabei sabotando o próprio projeto do Evangelho. Por acreditar que eu era alguém. Por acreditar que eu era bom. Por acreditar que eu, por mim mesmo, eu conseguiria chegar e levar aquela galera ao nível com esse Jesus que eu pregava. E eu sabotei talvez um próprio projeto de Deus. Pelo meu orgulho. Pelo meu ego. Por acreditar que o Mateus era alguém. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nessa vez, nesse tempo, e foi aí que eu me atinei, eu precisei me afastar para os estudos, e eu comecei só a cuidar deles por fora, né? Por causa do tempo. E eu li em algum lugar acerca de teatro, né?
e acerca, Sara, de algo muito interessante, de um Deus que imagina o mundo como uma peça, e que Jesus viria no final dessa peça, onde as luzes iriam se apagar, e aí sim ele ia voltar ao seu papel principal e iria se revelar para o povo. E eu sou um cara muito sonhador, eu ouço alguma coisa, eu vou figurando as coisas, eu fiquei imaginando. E algo que eu tirei para mim daquele tempo é o seguinte: ei, Mateus, você pode ser bom, você pode ter seus dons, você prega, você toca, você tem a intimidade com a galera, tem esse poder de levar, não é? Você pode ter esses dons, mas o comando e o roteiro quem faz sou eu. E desculpa, amigão, agora o seu papel é para você ficar quietinho. Não é a sua hora. Não é o seu tempo de se mostrar. Porque lá na frente eu vou te ensinar, Mateus, que não é por você. Não tem nada a ver com você. E naquele tempo mesmo, e hoje olhando para lá, eu entendo que eu entendi isso aí, que tem tempo para tudo, e que a vida é como um teatro também. E nós recebemos um papel e tem hora que a gente não vai efetuar. Uma linha calvinista ou não, é um papo para um outro dia. Mas eu tirei aquilo ali para mim, e hoje olhando eu enxergo que, na verdade, eu precisava estar com a minha bola baixa mesmo. Porque o Evangelho não tinha nada a ver comigo. E aí a gente vai para a história de Jesus, a gente leu ontem no Full Stop. Abre a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. A gente vai para a vida de Jesus e vê algo lindo e algo tremendo de um próprio Jesus que era 100% Deus, mas se fez carne, se fez homem, habitou entre nós. E vai dizer o seguinte: depois de Jesus ser batizado, aquela coisa toda, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas o quê? De toda palavra que vem da boca de Deus. E a gente entende também que quando Jesus se refere a essa palavra que vem da boca de Deus, ele se refere acerca de algo muito grande, mas algo que tem tudo a ver quando ele foi batizado. Há dias atrás, quando o céu se abriu e a voz de Deus veio dizendo: o quê? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus sabia quem ele era, né? Filho de Deus, a quem dava prazer para o Pai. E o diabo continua tentando. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares naquela pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, amigão, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Esse texto revela algumas coisas para a gente. Jesus estava com fome ou não estava, Ruivinho? 40 dias sem comer, cara. Lá em Minas a gente diz que estava numa larica brava, né? 40 dias. A gente já fica imaginando tanta coisa, né? A gente às vezes nem sabe o que é fome, né? A gente fica 3, 4 horas, 5 horas sem comer, já fala: estou morrendo de fome, morrendo de fome. Olha para você ver esse exagero. E Jesus estava morrendo de fome, eu acho. E o diabo falando: ei, é o Senhor que é o Filho de Deus, do Deus vivo? É o Senhor mesmo? Sim. É o Senhor?
Se é o Senhor, Jesus calado, né? Observando, se é o Senhor, faz essas pedras virarem pães, mostra que você é o cara. Jesus podia fazer isso? E justificar o seu poder? Mas Jesus olha para a pedra, olha para o tentador, olha para a pedra, olha para Satanás e diz: nem só de pão, amigão, viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Nem só dos nossos desejos, nem só das coisas que a gente pode conquistar, porque Jesus podia fazer, Jesus podia comer aquilo ali, nem só das nossas coisas, pelo nosso dinheiro, pelo nosso jeitinho de conseguir as coisas, nem só por isso. Não é isso, não tem a ver com isso, mas tem a ver com quem a gente é de fato. E eu sou filho amado, e o meu pai compraz de mim, isso não é necessário te provar. Beleza, o tentador foi para a segunda tentativa. Ele coloca Jesus no mais alto lugar, do pináculo do templo, um lugar onde Jesus podia mostrar para aquele povo na cidade santa o seguinte: eu sou o cara, eu sou o Messias. Era o início da caminhada de Jesus. Jesus ainda não tinha se revelado como o próprio Deus, Jesus ainda não tinha se revelado como o Messias. Ele em nenhum momento até aqui ele disse o seguinte: eu sou Deus, eu sou o próprio Deus. Em nenhum momento até aqui Jesus tinha se definido. Mas o diabo dá a chance de dizer o seguinte: mostra quem tu és. É o filho do Deus, e mostra. E ele olha para o diabo e diz: eu me jogar? Não tentará o Senhor vosso Deus. Eu não preciso provar quem eu sou para você. E o terceiro exemplo, o diabo mostra tudo. Está aqui todos os poderes, está aqui tudo, eu posso te dar tudo, só prostra, só se prostra para mim. Vai, se ajoelha, eu vou te dar tudo, se ajoelha. E aí Jesus vai responder o seguinte, deixa eu ver o que Jesus respondeu. Jesus responde o seguinte: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Eu fico pensando nesse texto, e trazendo para a realidade de hoje, de tratar o orgulho, de tratar o nosso ego, e eu penso num Jesus que nos ensinou a não fazer deuses de nós mesmos. E muitas vezes, nós temos construído, ao olhar para os nossos espelhos, aquele texto que a gente conversou alguns domingos atrás, do publicano que olha para o espelho, e ele ora não para Deus, mas olha para si, enxerga em si, se constrói como um Deus, e se faz dele grande, e se faz de nós mesmos seres adoráveis, onde as pessoas ao nosso redor têm que prestar culto a nós, tem que elogiar sempre, tem que falar que a gente está bonito, tem que falar que a gente é bom, tem que, aumentar o nosso ego, inflamar o nosso ego. Jesus chega e fala assim: não tem nada a ver com isso. Nisso, só a Deus darás culto. Só a Deus darás culto. E eu queria te perguntar essa manhã, como está o grau do seu orgulho? Quando a gente fala de ego, o que é que isso trabalha com você? O que é que isso mexe com você? A sua vida e a sua existência tem sido dias de construção de alguém que às vezes você não é. Você precisa trabalhar, você precisa perder tempo em se transformar em alguém que você não é de fato, mas para que os outros te aceitem. Quantos casais não se perdem por isso? No próprio namoro, eu tentar ser um homem que ela quer que eu seja, eu tentar ser uma mulher, de fazer as coisas que ele quer que eu faça, mas não tem nada a ver comigo, mas eu preciso fazer porque eu não... A nossa identidade em Cristo, o reconhecimento de quem a gente é, para o roteiro da nossa vida continuar. O grande problema é que a gente não deixa Deus traçar o roteiro, a gente não deixa Deus fazer o roteiro do jeito dele, mas a gente pega o script e começa a anotar, a gente risca as coisas que a gente entende que a gente deve fazer,
A gente entende que o Evangelho nos norteia, a gente risca e fala o seguinte: não, isso aqui não, agora não, porque eu tenho que conquistar isso aqui, e eu preciso fazer isso aqui. Não dá agora, Jesus. Não dá agora. Não é minha prioridade. Não é minha prioridade. Porque eu preciso provar. Tem um mundo lá fora que vai me julgar. Se eu não fizer desse jeito, ou se... Você está entendendo? Um Jesus que nos propõe a dizer: não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você ser grande. Aquilo que a gente sempre canta, que Ele cresça, eu diminua. Você precisa entender isso na íntegra. É para Ele crescer na totalidade. No jeito de agir. É para Ele crescer que quando alguém vem com os 2 pés, para julgar, para machucar, você venha com um passo para trás, e libera perdão, e ouve, e na sua mente não vem aquela coisa, aquele sangue subindo, vem o seguinte: eu preciso melhorar mesmo. É verdade. Não na arrogância, mas é verdade, eu preciso melhorar. Aí fulano, mas você está tão assim, é verdade. A gente conversando ontem com os adolescentes, é uma realidade muito comum, daquelas pessoas mais próximas e mais chegadas, nos cutucarem, sabe, aquela pessoa na sua família, ou no seu rol de amigos ali, que sempre dá uma cutucadinha, sabe? Ela sabe onde você te tira do sério, ela sempre dá uma cutucadinha, e às vezes você sabe algo a respeito da pessoa, e isso acontece muito. Eu sou um cara que creio que está melhorando, mas quando eu volto para casa eu vejo que tem muita coisa para melhorar. Eu me justifico muito. E às vezes vem as minhas irmãs: Mateus, mas cara, se enxerga, tá chato menos. E eu quero me justificar, e para eu não sair debaixo da discussão, o que eu faço? Eu jogo na cara alguns erros. Eu tento jogar na cara algumas coisas, porque eu não posso sair por baixo. Mas eu enxergo o texto de um Jesus que fez diferente. Eu enxergo um texto de um Jesus que fez diferente. De um Jesus que propõe um estilo de vida diferente. Um Jesus que está disposto a transformar o meu viver. E a transformação do viver começa com o primeiro passo, entendendo que a gente somos pessoas orgulhosas. Nós não conseguimos ouvir demais. Às vezes nós temos orgulho de ouvir gente mais nova que a gente. Pais que têm orgulho de quando o filho vai dizer: pai, mãe, tá chato. Olha isso aqui, não tem orgulho de ouvir, não tem diálogo em casa. Porque os pais são os pais. O filho que não tem humildade de ouvir quando está errado. Ah não, porque meu pai é sempre assim. De pessoas que vêm até os gabinetes dos pastores e querem ouvir conselhos daquilo que ela já vem predestinada, né? Eu vou ouvir, vou lá conversar com o pastor, eu quero que ele fale isso. Se o pastor não fala isso, o que ela quer ouvir, ela volta para casa dizendo: o pastor não entendeu nada. Tem nada a ver com aquilo que o pastor falou. Até que tem, mas não é desse jeito não. É porque a gente não deixa o Evangelho nos tratar. É o marido que não sabe ouvir críticas. É o chefe que não sabe ouvir crítica dos subordinados. É os gurus, os donos, que não ouvem. Que só a palavra dele é o que decide. O pai que só a palavra dele dentro de casa e a esposa, e tira a autoridade da esposa dentro dos filhos, e é aquilo ali. Gente que não passou por essa transformação. Gente que o Cristo não transformou viver. Eu encerro com a história lá de João, o Evangelho de João, capítulo 4. De uma história bem conhecida.
Uma história bem conhecida por nós. Que é da mulher samaritana. Que diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. É engraçado isso, né? Algo dentro da nossa realidade batista, que o pastor batiza a galera. Isso é lindo. Eu sou fã do batismo. Para mim é um dos atos que eu me arrepio todo. Se eu fosse batizar de novo aqui no Ferreira, eu ia jogar água para tudo quanto é lado, aquela coisa toda, ia molhar esse carpete todo. Quem sabe um dia eu me tornar um pastor, eu acho que eu vou fazer um trampolim lá e vir pulando ali de ponto, sei lá, pensar em alguma coisa assim. Eu amo batismo. Batismo para mim é algo do sacramento, mas é algo lindo. É algo lindo, é a demonstração de fé da pessoa dizendo: eu quero esse Jesus que transforma. E Jesus, ele era o mestre, ele era o rabi. E na teoria do ser humano, Jesus era o maioral entre os discípulos. E com certeza Jesus era o líder. Mas não era aquele cara que fazia tudo. Sabe? Não. Quem batizava eram os discípulos. Porque não tinha a ver com quem ia fazer, não tinha nada a ver com isso. Está entendendo os sinais que Jesus demonstra na sua existência, na sua vida aqui nessa terra? Que não tem nada a ver com essas coisas de tem que estar, eu que tenho que fazer, é eu que tenho que falar, não tem nada a ver com isso. Ele falava: vai lá João, batiza lá hoje. André, você batizou semana passada? Batiza então. Num calor no deserto, Pedro chegava e cutucava Jesus: deixa eu batizar que está calor, né? Quero dar um tibum hoje. Um outro dia o outro discípulo acordava mais animado: hoje eu quero batizar, aquela coisa. Eu imagino que eu imagino essa cena, porque Jesus não precisava ser a estrela principal. A transformação de vida que era necessária. Eu não preciso estar aqui na frente, aparecer. Eu não preciso só por saber fazer alguma coisa que eu tenho que ir lá fazer, porque eu tenho que mostrar que eu sei. Eu sou o cara. Não tem nada a ver com isso. E aí o texto continua: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. E lhe era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana. Jesus mostra mais uma vez que não tinha nada a ver. Eu sou de um povo eleito, eu sou de um povo top, mas não tem nada a ver desse tem que eu não posso ter contato com o samaritano. Não tem nada a ver com esse papinho que eu não posso passar por terras deles. Deixa eu passar. Estava ali, verso 6, ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, né? Uma explicação. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhes pedirias, e ele te daria a água viva. Verso 11, respondeu-lhes ela: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Jesus afirmou: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhes a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha como é que o ser humano é. Ela começa a ouvir um Jesus que oferece uma água viva, uma água que não precisa mais beber, e para o interesse próprio, o que ela fala? Me dá essa água aí, para eu não ficar vindo mais aqui. A gente, né, Jesus com ela, um encontro com Jesus se apresentando, a água da vida, dizendo o seguinte: eu sou o que você precisa, não o que você quer. Ela ainda não entende quem é Jesus e diz o seguinte:
tá muito bom, então me dá essa água aí para não ficar precisar vir, né? Preguiça, ficar lá assistindo meu Netflix em casa, sabe? Né? Tem a novela das 8 e ficar vindo pegar água não dá. Ela ainda não tinha entendido, ela ainda não tinha compreendido esse Jesus. E aí continua dizendo, Jesus dá essa sacada depois que ela fala isso. Né? Então vai buscar seu marido. Não sei se estava falando, só preguiçosa, vai buscar seu marido. Não, mas não era isso. Olha o que Jesus queria ensinar, e quer nos ensinar nessa manhã, dizendo o seguinte: vai chamar teu marido e venha cá. Ao que lhes respondeu a mulher, não tenho marido. E Jesus logo disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Eu encerro aqui esse texto, trazendo a nossa reflexão essa manhã o seguinte: Jesus já pergunta, sabendo que aquela mulher tinha alguns maridos, e fala assim, traz lá o seu marido. Desculpa, Jesus, eu não tenho marido. Tá. Então deixa eu te mostrar quem eu sou. Eu te conheço, eu sondo o seu coração. Você tem 5 maridos, não é? Ela fala, e o último que você está, eu estou te apresentando, é algo que pode transformar a sua história. Para de achar que as suas buscas são necessárias. Você buscou nenhum, não deu certo. Foi para outro, também não. Você já passou do 5º, já está indo para o 6º. Mulher, acorda, não tem nada a ver com isso aí. Para de querer buscar algo para si, para se empoderar. Algo para satisfazer os seus prazeres. Eu venho me apresentar para você dizendo que eu sou a água viva e eu posso transformar a sua história. O mesmo Jesus que lá atrás negou o seu maior, não quis se justificar, não quis se provar para ninguém, porque sabia que era o Filho amado, a quem Deus tinha prazer. O mesmo Jesus que vem ensinar para nós essa manhã o seguinte: para de buscar por si mesmo, para de ser orgulhoso demais, para de achar que é sempre do seu jeito, para que assim Jesus, o próprio Jesus, o mesmo Jesus que se encontrou com aquela mulher samaritana e redefiniu o seu roteiro, e redefiniu a sua realidade de vida, ao mostrar para ela o seguinte: acorda, não é por esse caminho, vem, beba da água da vida, vem, deixa eu te saciar. E aí ela fala, eu quero te seguir. Ele fala, não, volta lá para sua casinha, volta para a sua vila, e fala sobre o nosso papo essa manhã. É o seguinte, você está entendendo? Eu bebo de Jesus, eu aceito esse Jesus, e às vezes a gente na loucura, Paulo, a gente fala, não, então eu aceitei Jesus, eu preciso fazer, não, deixa eu traçar, vá, volte e diga para todos lá o que aconteceu. E aí Jesus redefine totalmente a história daquela mulher. É desse Jesus que a gente crê, de um Jesus que nos propõe aquilo que a gente sempre tem pregado aqui no Ferreira, que a missão não tem nada a ver comigo e com você, a missão é de Deus. É o que o Bosch vai dizer no entendimento que a igreja não tem uma missão nessa terra. Eu e você não temos uma missão. A missão nos tem. A missão tem a igreja não é maior que a missão. Dentro da missão, a igreja é privilégio fazer parte dessa missão. Nós estamos conectados num corpo. Eu não sou o John não é o Pedro, e o Pedro não é o Mateus, mas eu sou corpo. O John é corpo, o Pedro é corpo. Jesus não é o Espírito não é Deus Pai não é Jesus, mas Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus, e o Deus Pai é Deus.
é a Trindade. E nós também somos corpo. É por isso que não tem nada a ver com a gente. É por isso que está na hora da gente entender o que a gente canta. Está na hora da gente entender o que a gente canta. Que Ele cresça e eu diminua.